Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, hoje do clube Foto Filatélico, aqui com a presidente Kika Monteiro. Essa colega jornalista, dinâmica. Eu gosto da Kika porque a Kika pisa no acelerador, ela é do meu time. Não é de muito papo não, é de muito trabalho, entendeu? Faz as coisas com carinho, faz as coisas corretas, faz as coisas dentro da lei, né? Que regulamenta todas essas questões. Kika, nós vamos mostrar daqui a pouco, lá dentro, o acervo do clube, né? E daí surgiu a ideia, né, de criar o museu, né, do acervo que você tem do clube e da história de Volta Redonda. Na verdade, quando é que começou essa ideia de juntar todo o acervo do clube, o acervo da cidade, da história de Volta Redonda, da CSN, e daí partir para a ideia do museu? Bom, tio Mica, na verdade a ideia surgiu lá na minha adolescência, né? Eu era uma frequentadora assídua da biblioteca municipal e tinha um acervo lá, um pequeno memorial que fizeram para o Getúlio Vargas, onde tinha roupas dele, tinha alguns chapéus, né? Coisas pessoais dele. E eu tinha muita dificuldade para poder acessar aquele espaço, né? Eu queria entrar para ver, não tinha funcionário para abrir. Queria ouvir as gravações, não tinha como ouvir as gravações, né, dos discursos do Getúlio. E eu comecei a entender a necessidade de um museu, vendo que Volta Redonda não tinha um museu. E estudando a história, me aprimorando os conhecimentos sobre Volta Redonda, sobre a história da minha cidade, a paixão que eu tenho por Volta Redonda é pública, notória, todo mundo sabe, né, que é uma das coisas que mais me move na minha vida, é realmente trabalhar e viver por Volta Redonda, sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo de ter nascido em Volta Redonda. Mas por que esse orgulho? Porque antes da implantação da CSN e do real surgimento da nossa cidade, o Brasil era totalmente agrícola, né? O Brasil ele tinha poucas iniciativas industriais, poucas iniciativas de desenvolvimento econômico. Nós vivíamos numa sociedade agrária. Com a implantação da CSN, tudo isso mudou, né? E nós fomos efetivamente inseridos no contexto da Revolução Industrial com a implantação da CSN, né? O Brasil participou do movimento, né, da Revolução Industrial a partir da instalação de Volta Redonda. Então, quer dizer, a nossa cidade é a cidade mais importante do Brasil. E eu falo isso em Rio, Brasília, São Paulo, as pessoas me aplaudem. E eu percebia que eu conversando com as pessoas sobre isso, eu sentia até determinadas pessoas que tinham até deboche de falar isso. Que isso? Como é a cidade mais importante do Brasil? É sim. Então eu percebia que a falta de um museu para Volta Redonda era uma coisa gravíssima, não só pela preservação da história, mas pela motivação individual de cada cidadão de ter realmente esse orgulho por ser da nossa cidade. Então, eu lá dentro, lá na biblioteca Getúlio Vargas, eu já pensava que o dia que eu tivesse a oportunidade, eu trabalharia por isso. E essa oportunidade surgiu em 2005, quando me convidaram para presidir o Clube Foto. Eu falei, gente, não tem melhor maneira da gente contar a história do que a partir da fotografia. E olha, eu tenho uma instituição que está em completo abandono por parte de toda a sociedade, né, como um todo, não só do poder público que não estava presente, mas da próprio movimento, né, a fotografia, né, essa coisa dos clubes que foram acabando ao longo do tempo, a revolução da internet, da comunicação, que abandonou as pessoas dos clubes. A diretoria não conseguia dar prosseguimento para as atividades, era um clube privado de amigos, como eu disse. E eu tinha que ter um cuidado muito grande ao pisar aqui, porque eu sabia que a única forma de fazer esse projeto acontecer seria transformando totalmente o que já existia. Isso não foi fácil. Você conta para os telespectadores como é que você começou, como é que você conseguiu todo esse acervo do clube e da cidade de Volta Redonda, a história da CSN? É uma luta para conseguir. O primeiro passo foi assumir a presidência do clube, disputar a eleição, convencer as diretorias que tinham aqui, o grande conselho, o conselho deliberativo, que era importante utilizar essa vocação que o clube já existia, né, para fotografia, para abrigar o museu. Então, só esse trabalho me levou quase 2 anos, convencer a mudar o clube e fazer essa transformação que a gente fez. A partir disso, nós conseguimos colocar em prática, através do nosso jornal, do Jornal Volta Cultural, e através de jornais parceiros e programas como o Tio Mica Direto da Rua, que veio aqui em 2005 nos prestigiar, a gente lançou a ideia. Ó, gente, a gente vai fazer aqui um museu
para contar sobre Volta Redonda e sobre a memória do trabalhismo. Mande suas fotos, mande seu acervo. E a gente começou a pediu acervo da Unifoa, pediu acervo do Sindicato Metalúrgico e fomos chamando a população para que ela doasse as suas fotos individuais também. Porque não me interessava naquele momento só as fotos conhecidas, que já foram publicadas em livro. O que me interessava era que as pessoas que participaram do processo de construção da cidade contribuíssem e fizessem parte do museu e do acervo. Então, depois desse processo de 7 anos de trabalho, a gente conseguiu aí juntar mais de 15 mil imagens importantes de Volta Redonda, e inclusive fotos inéditas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E óbvio, paralelo a isso, a gente foi enquadrando o clube em leis de incentivo, fomos preparando ele para firmar convênios com o poder público, e quando abriu o edital da Superintendência de Museus para dinamização e modernização de acervos, a gente inscreveu o nosso projeto e fomos contemplados agora no final de 2011, tendo agora, portanto, possibilidade de fazer um plano museológico, fazer um inventário desse material que a gente tem, né, e dinamizar e modernizar o nosso acervo, tornando ele público, levando para a comunidade como um todo. Eu até quero te parabenizar por isso, porque foi lendo o seu jornal, chamando a comunidade para trazer fotos, né, documentos, alguns arquivos da história da cidade, da CSN, que me levou a vir aqui trazer algumas para você, entendeu? Foi exatamente nessa divulgação. Por isso que a gente defende e parabeniza você, que você hoje bota as ideias do clube lá para a gente ouvir, para a gente ler, e as pessoas têm que vir aqui dar essa contribuição. Com certeza, o clube está aberto para receber qualquer tipo de doação. Aqui, para quem não sabe, na Rua 19, número 21, no bairro Bela Vista. A gente recebe também imagens por e-mail. Vou explicar isso no próximo bloco para vocês, telespectadores, mas a sua contribuição, tio Mica, sem dúvida foi fundamental, porque a gente tem um material riquíssimo que foi doado por ti e que não tinha lugar nenhum para poder estar acessível para a sociedade. E agora, com a sua doação e a de centenas de outros volta-redondenses e agregados, né, que tem muita gente aqui de fora, mas que está aqui, que é cidadão volta-redondense, pela sua contribuição, e que também está doando imagens, fotos, documentos históricos, vídeos, documentários. Faço um apelo aqui para quem tem documentários. Outro dia a gente encontrou um vídeo da CSN maravilhoso, mostrando Volta Redonda de cima durante a construção, material riquíssimo. Então, se você tiver, telespectador, qualquer material nesse sentido, por favor, traga para nós. Com certeza vai ser de muita honra receber mais um material aí para o nosso acervo. Eu vou fazer uma observação para as pessoas, que o seu material você leva de volta. Ela tira aqui cópias, filma, não precisa se preocupar que você vai ficar sem ele, não. Todos que eu trouxe aqui você me devolveu. Com certeza, a gente não quer que ninguém se desfaça do seu acervo. Então somente queremos que compartilhe conosco. Então fotos serão digitalizadas, filmes serão copiados, documentos serão escaneados. Nessa filosofia de trabalho que a gente vem conseguindo crescer o nosso acervo e, óbvio, mantendo ele com o seu doador original, né? No caso, o material impresso fica com a pessoa. Parabéns para você, Kika. Nós vamos continuar falando aqui do Clube Filatélico. Vamos lá agora mostrar esse acervo para vocês, que está se tornando um museu, que já estava fora de hora de acontecer. Graças a Deus a Kika chegou e fez acontecer. O programa Tio Mica direto da rua volta já já, porque aqui só vale a verdade.